Vamos lá então para o exercício número 5. Um balão sobe verticalmente com movimento uniforme e 5 segundos depois de abandonar o solo, seu piloto abandona uma pedra que atinge o solo 7 segundos após a partida do balão. Pede-se para calcular a velocidade ascensional do balão. Ascensional vem de ascensão, significa para cima, tá, gente? Então ele quer saber qual é a velocidade do balão, a velocidade de subida do balão. Qual é o valor dessa velocidade? Aí, vamos fazer um esqueminha. Então eu tenho aqui o chão, tá? Tenho aqui o balão, ok? E tá aqui o menino segurando um tijolo, né? Uma pedra, um tijolo, ok? O que o exercício está me dizendo? Ele está me dizendo então o seguinte. Deixa eu só selecionar esse balão aqui para poder dar movimento para ele. Olha só, está dizendo lá que o balão sobe verticalmente com movimento uniforme. 5 segundos depois de abandonar o solo, seu piloto abandona uma pedra. Então esse balão saiu do chão aqui, ó, ele estava aqui no chão, ele saiu do chão. 1, 2, 3, 4, 5. Quando deu 5 segundos, o que aconteceu? Ele solta esse tijolo. O que acontece com o tijolo? Ah, ele cai. Não, ele não cai. Inicialmente não, né? Por que ele não cai inicialmente? Porque lembra lá da primeira lei de Newton? Princípio da inércia, todo corpo em movimento tende a se manter em movimento. Então, se o balão está subindo, o tijolo também está subindo. Se ele solta, se o piloto solta esse tijolo, o que vai acontecer? Como o tijolo estava subindo junto com o balão, ele vai continuar subindo. Óbvio que não vai ser igual ao balão, né? Porque na hora que ele soltar aqui, tirar a mão do tijolo, o tijolo vai subir uma certa altura, só que ele vai subir desacelerando, né? Porque é como se ele fosse lançado para cima. Ele foi lançado para cima, né? Porque o balão estava subindo ele também. Então ele sobe até um certo ponto, porque ele vai desacelerar e depois ele vai cair, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que na hora que o balão estiver subindo e que a pessoa solta o tijolo não simplesmente daqui vai fazer cair. Não. Ele vai subir, que seja 3, 4 milímetros, gente. Provavelmente não vai passar de umas coisas dessa, né? Uma medida dessa. Mas ele vai subir um pouco e depois é que ele vai cair. Porque como ele estava inicialmente subindo, a tendência dele é continuar subindo, né? Da mesma forma que você está dentro de um ônibus, em pé no corredor, o ônibus está se movendo a 60 km por hora, o motorista pisa no freio, a sua tendência não é ir para frente? Por quê? Inércia. Para o tijolo vai fazer a mesma coisa. Como ele estava subindo junto com o balão, né? Ele estava subindo junto com o balão. Na hora que o piloto solta o balão, o tijolo, desculpa, esse tijolo ele vai continuar subindo, só que ele vai subir desacelerado, porque a gravidade está atuando sobre ele, né? Então ele vai subir uma certa distância, que não vai ser muito, e depois ele vai cair, tá? E aí, voltando lá no enunciado, olha o que o enunciado diz. Um balão sobe com movimento uniforme, 5 segundos depois de abandonar o solo, seu piloto abandona uma pedra que atinge o solo 7 segundos após a partida. Olha o que está dizendo ali. Saiu do chão, 1, 2, 3, 4, 5, soltou a pedra, o balão continua subindo e a pedra, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A pedra, então, é solta, o tijolo é solto. Aí ele sobe um pouquinho. 6, 7. Então, esses 7 segundos aqui não é o tempo que a pedra gastou para fazer esse movimento. Esses 7 segundos, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Soltei a pedra. 5,5, 6, 7. Então, o tijolo, então, ele vai gastar, depois que o piloto soltou ele vai gastar 2 segundos para chegar no chão, tá? Porque ele falou, ó, que a pedra atinge o solo 7 segundos após a partida do balão. Então, aqueles 5 segundos conta. Só que aqui o tijolo não está caindo, ó.
O tijolo está subindo junto com o balão. Somente na hora que o piloto solta é que o tijolo vai subir um pouquinho e depois vai cair. E aí passou-se 7 segundos, ou seja, o tempo de queda desse tijolo foi só de 2 segundos, ok? E aí, para me organizar mais ainda, eu vou desenhar esses 5 segundos aqui, ó. Então o balão ele vai estar aqui embaixo, né? Eu vou colocar uma distância qualquer aqui, tá? Só para representar aí os 5 segundos. Então vamos supor que 5 segundos ele percorreu essa distância aqui, ok? Vou fazer uma linha aqui marcando a posição onde o tijolo vai passar. Então, ó, fiz a linha tracejada aqui, ele subiu durante 5 segundos, ó, o balão subiu durante 5 segundos, e aí olha só, quando o balão passar por essa linha que eu chamei de ponto A, nesse ponto aqui é onde o piloto solta o tijolo. O balão vai continuar subindo, né? Só que o tijolo ele passa a fazer o movimento vertical sobre a ação da gravidade, né? Ele vai subir um pouquinho por causa da inércia, como eu já falei várias vezes, porque isso é importantíssimo que vocês entendam. Ele vai subir uma certa distância e depois ele vai cair. E aí, para ficar melhor entendido, eu vou pegar esse tijolo e vou colocar ele do lado aqui, tá? Eu vou separar o movimento do tijolo do movimento do balão, ok? Então vamos tirar o tijolo daqui. Vou chegar ele para cá então, ó. Tá? Eu vou deixar o tijolo ali do lado, ok? Ó, tá pequenininho aqui, mas tá ali, ok? Vou dar uma ampliada nele. Pera aí. Vamos dar uma ampliada nele aqui para ficar claro o tijolo ali, tá? Então você tem aqui o tijolo, tá aqui nessa posição, tá vendo? Onde ele estava lá com o rapaz. O balão, ele continua subindo, tá, gente? O balão aqui, ó, ele vai continuar subindo, né? Como se nada tivesse acontecido. E o tijolo? O tijolo, aí é que vem. Enquanto o balão sobe, o tijolo sobe até um certo ponto e depois ele vai cair, ok? Então, eu tenho dois movimentos distintos aqui. Eu tenho o movimento do balão, que é um movimento uniforme, né? E depois de um certo tempo, de uma certa altura, você tem o tijolo que tem um outro tipo de movimento, que é um movimento uniformemente variado, que é um movimento que a gente chama de queda livre, né? Ele vai subir até um certo ponto, porque ele vai desacelerar, e depois ele vai cair. O exercício está dizendo que esse tempo que ele gastou para ir até um certo ponto e voltar foram de 2 segundos, ok? Foram de 2 segundos, tá? Vamos voltar aqui. Ó, então, passou 5 segundos, esse tijolo, então, ele vai subir e vai descer, ok? Sendo que ele gastou 2 segundos para fazer isso. Beleza. Eu sempre falei com vocês, como é que eu começo a resolver o exercício? Pela pergunta. A pergunta é, qual é a velocidade de subida do balão? Qual a velocidade de subida do balão? Como o balão está subindo com movimento uniforme, eu posso usar tanto a equação do sorvete quanto a equação V igual a ΔS sobre ΔT. Tanto faz a equação do sorvete quanto essa aqui, porque a origem é a mesma, né? A equação do sorvete saiu daqui. Bom, o que eu quero achar é a velocidade do balão, ok? É isso que eu quero encontrar. Do que eu preciso? Da distância que ele percorreu. Da distância que ele percorreu. Que eu não tenho. E do tempo que ele gastou para subir. O tempo que ele gastou para subir, eu tenho. O tempo que ele gastou para subir é 5 segundos, tá vendo? Então, eu tenho esse tempo aqui, ó. Então, eu posso vir aqui e fazer assim. Velocidade do balão é ΔS, que eu não sei quanto que é, dividido pelo tempo de subida do balão até o ponto A, que é 5 segundos, tá?
Aí o que está faltando? A distância que esse balão percorreu. E como é que eu vou fazer para achar essa distância? Bom, o exercício me deu duas situações distintas. O movimento do balão e esse movimento que o tijolo está fazendo aqui, tá? Esse movimento que o tijolo está fazendo aqui é que vai me possibilitar calcular essa distância que eu preciso aqui para poder substituir e achar a velocidade do balão, tá? Então, vamos nos concentrar agora no movimento da pedra, tá? Vamos nos concentrar no movimento da pedra. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó. Eu sei que essa pedra, esse tijolo, né? Ele faz um movimento de subir até um certo ponto. Eu não vou fazer na mesma linha, tá, gente? Eu vou fazer meio pro lado aqui para não ficar... Porque eu preciso anotar algumas coisas aqui. Então, para não ficar embolado, eu vou fazer meio pro lado aqui, tá? Então, ó, o que vai acontecer? A pedra, então, vai subir até um certo ponto e depois ela vai cair, chegando lá embaixo, ok? Bom, o que eu sei? Eu sei, por exemplo, que essa pedra iniciou o movimento dela com uma velocidade inicial que coincide com quem? Com a velocidade do balão, tá? Então, a velocidade inicial da pedra coincide com a velocidade do balão, certo? Eu sei que nesse ponto aqui, a velocidade da pedra é zero. Outra coisa que eu sei é que se a pedra sai desse ponto aqui para cima com uma velocidade inicial igual à do balão, na hora que ela estiver retornando, estiver passando pelo mesmo ponto aqui, a velocidade inicial, a velocidade dela vai ser igual à inicial, ou seja, vai ser igual à velocidade do balão, porque a velocidade de saída é igual à velocidade de retorno no mesmo ponto. Então, se saiu aqui com uma velocidade V0, a hora que ele estiver descendo vai ter a mesma velocidade. Outra coisa que eu sei é que o tempo que gasta para subir é o mesmo tempo que vai gastar para descer, né? Então, se eu falar que aqui tem um tempo de subida, o tempo de retorno vai ser o mesmo. Se ele gasta, por exemplo, meio segundo para subir, ele gasta meio segundo para descer, porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Quanto tempo ele gasta para fazer isso aqui, ó? Ele gasta duas vezes o tempo de subida. Uma vez o tempo de subida mais uma vez o tempo de subida, porque são iguais, dão dois tempos de subida. Então, esse tempo aqui, eu vou colocar assim, vou chamar de T1, tá? Esse tempo T1, eu vou chamar de duas vezes o tempo de subida, porque o tempo de subida é igual ao de retorno, né? E esse tempo aqui, ó, desse ponto aqui do ponto A até aqui embaixo, eu vou chamar de tempo 2, tá? Então, o tempo de queda restante, eu vou chamar de T2, ok? Bom, e esses 7 segundos aqui, o que eu vou fazer com ele? Lembrando que não é 7, é 2. E o que é esses 2 segundos? O que é esses 2 segundos? Esses 2 segundos é o tempo que a pedra gastou para ir lá em cima, retornar ao ponto inicial e chegar lá embaixo, né? Então, 2 segundos é esse tempo que eu chamei de T1 mais esse tempo que eu chamei de T2. Então, 2 segundos é T1 mais o que eu chamei de T2. E o que é T1? Duas vezes o tempo de subida, ok? Mais T2. Então, esses 2 segundos aqui, ele vai ser representado dessa forma, ok? O que eu quero achar mesmo? Eu quero achar o ΔS do balão, para poder substituir aqui e achar a velocidade dele. Muito bem. Eu anotei tudo isso porque esse movimento da pedra irá me possibilitar conseguir achar essa distância aqui. Por isso que eu estou anotando tudo isso, tá?
Como eu quero o deslocamento só daqui até aqui, eu vou usar a situação, eu vou usar a parte só daqui para baixo, né? Porque como eu quero esse deslocamento aqui, então eu vou pegar da pedra só daqui até aqui, tá? E que tipo de movimento que está fazendo? De queda livre, né? Eu quero achar deslocamento, qual a equação que tem o deslocamento? A equação do sorvete meio atrapalhado, né? S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Lembrando que isso aqui me dá o deslocamento, que se eu passar o S0 para cá fica S menos S0. Então isso é o deslocamento, que é o que eu quero, né? A velocidade inicial da pedra, que é essa passando aqui, que é a velocidade que coincide com a velocidade do balão, vezes o tempo que gastou daqui até aqui, que eu chamei de T2, meio. Essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade, né, gente? Então é 10 vezes o tempo que ele gastou daqui até aqui, que eu chamei de T2. Então vai ficar T2 ao quadrado. Aí o que acontece? Olha só. Aconteceu que eu fiquei com uma, duas, três incógnitas. Eu fiquei com 3 incógnitas, né? E o que a matemática fala pra gente? Se você tem 3 incógnitas, você precisa de 3 equações para poder resolver o exercício, né? E outra coisa que eu estou percebendo aqui é que não compensa eu continuar o meu raciocínio de calcular o deslocamento aqui. Porque já que apareceu a velocidade do balão aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, eu vou pegar essa equação e eu vou isolar o ΔS. Eu vou pegar o 5 que está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 5 velocidade do balão é igual a ΔS. Ou seja, o ΔS é 5 velocidade do balão. Por que eu estou fazendo isso? Porque já que apareceu a velocidade do balão aqui, eu já vou calcular direto aqui a velocidade do balão. E esse ΔS não era para substituir aqui, então eu faço o contrário. Eu isolo o ΔS aqui e substituo aqui, tá? O que eu vou fazer agora é, no lugar do ΔS, eu vou colocar 5 velocidade do balão. Pronto, eu já diminuí uma incógnita. Ficou 5 VB vezes T2 mais, já vamos resolver aqui de uma vez 10, 10 por 2, 5, T ao quadrado, ok? Ou T2 ao quadrado. Ó, eu ainda estou com 2 incógnitas, a que eu quero encontrar e esse T2. Como é que eu vou fazer para tirar esse T2? A única forma que eu tenho é aqui, ó. Aqui tem o T2, tá vendo? Eu vou isolar o T2 aqui para poder substituir aqui embaixo, ok? E aí, ficaria assim, ó. Se eu vier aqui e isolar o T2, o que é isolar o T2? É tirar esse cara daqui e passar ele para cá. Se eu passar ele para cá, ficaria assim, 2 menos 2 tempo de subida é igual a T2, né? Eu passei para cá, eu passei ele para cá e ficou dessa forma. Então, quem é T2 aqui embaixo? Quem é T2 aqui embaixo? T2 ali embaixo, então, vai ficar assim, ó. VB, que multiplica. Quem é T2? Ó, calculei aqui em cima, ó. 2 menos 2 tempo de subida, mais 5 que multiplica 2 menos 2 tempo de subida. Isso ao quadrado. Você pode fazer a multiplicação distributiva aqui, só que o que aconteceu? Eu substituí o valor de T2, mas continuou tendo 2 incógnitas. Eu ainda preciso consumir com esse tempo de subida aqui. E como é que eu vou sumir com esse tempo de subida? Ó, eu vou chegar minha tela para o lado aqui, tá? Então vai desaparecer essa parte aqui, porque eu preciso de mais espaço aqui para poder resolver, tá? Então eu vou chegar ela para o lado, ok?
para poder ter o espaço aqui para continuar a resolução. Então, o que acontece? Ó, eu não tenho tempo de subida, eu vou ter que calcular esse tempo de subida. Como é que eu vou calcular o tempo de subida? Agora eu vou usar essa parte aqui do meu movimento, ó. Eu vou usar essa parte aqui, ó. Ele está subindo, lá em cima ele para, se ele sobe, ele tem uma aceleração negativa, não é isso? Então vamos lá, ó. Então agora fazendo para achar o valor de TS. Então, na subida, vou escrever aqui, na subida. O que eu tenho? Eu tenho uma velocidade inicial, que é VB, eu tenho o valor da aceleração, que é negativa, 10 metros por segundo ao quadrado, ele para lá em cima e eu estou precisando achar esse tempo. Com as informações que eu tenho aqui, está fácil. V igual a V0 mais AT. 0 é igual a VB menos 10T. Esse T aqui é o tempo de subida, tá? Vamos isolar ele. Passa ele para cá. 10 tempo de subida é igual a VB. Tempo de subida é igual a VB sobre 10. Pronto. Eu calculei o tempo de subida e agora eu vou substituir ele aqui, ó. Tá? Vou substituir ele aqui. 5 VB é igual VB 2 menos 2, ó, tempo de subida, VB sobre 10, fecha parênteses, 5, que multiplica 2, ó, problema aqui antes eu vou ter que resolver esse quadrado, tá? Eu vou resolver o quadrado primeiro, beleza? Você pode fazer antes e depois, prefiro fazer antes. Ó, como é que você resolve isso aqui? Lembra lá no ensino fundamental, quando você tinha A mais B ao quadrado? Como é que você resolvia? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se era negativo, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou ter que fazer isso ali, tá? Você pode resolver antes ou depois de substituir. Eu prefiro fazer antes. Então vai ficar assim, ó, quadrado primeiro, deixa eu selecionar aqui o lápis, vai ficar 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, TS, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado de 2 é 4, 2TS ao quadrado, ok? E eu vou substituir agora, deixa eu chegar a tela aqui para cima. Então, vai ficar 5 VB, que é igual VB 2 menos 2 VB sobre 10, estou só repetindo, mais 5. Agora eu vou substituir, ó, no lugar do TS, eu vou colocar aqui o VB sobre 10, tá? VB sobre 10 mais 4, tá ao quadrado, tá vendo? Então vai ficar, se eu substituir esse cara aqui, vai ficar VB ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100, ok? Fecha parênteses. Vou continuar. 5VB. Agora eu vou fazer a multiplicação distributiva, tá? Eu vou multiplicar esse cara por 2 e depois multiplicar aqui. E aqui a mesma coisa. Eu vou multiplicar 5 vezes 4, 5 vezes 8 e 5 vezes aquele cara lá. Tá bom? Então vamos lá. Vai ficar 2VB menos 2 VB vezes VB dá VB ao quadrado sobre 10. 5 vezes 4, 20.
5 vezes 8, 40, VB sobre 10, mais 5 vezes 4, 20, VB ao quadrado sobre 100. Pronto. Ficou só uma incógnita, ó, VB, 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 VB e VB. Agora é resolver. E dá para fazer um monte de coisa aqui, tá? Dá para simplificar um monte de coisa. Olha aqui, ó. Eu posso simplificar esse 2 com esse 10. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Dá para simplificar esse 0 com esse 0, só fica 4VB. Dá para simplificar 20 com 100, né? Aqui fica 1 e aqui fica 5. Opa! 1VB ao quadrado sobre 5 negativo, 1VB ao quadrado sobre 5 positivo. Opa! Então esse aqui com esse aqui eu posso também simplificar, tá vendo? Ó, aqui tá menos 1VB ao quadrado sobre 5, aqui tá mais 1VB ao quadrado sobre 5. Vou escrever ali embaixo para vocês verem direitinho o que eu estou falando, ó, 5VB, 2VB, aqui, ó, sobrou VB ao quadrado sobre 5, né, mais 20, aqui sobrou 4VB, e aqui sobrou VB ao quadrado também sobre 5. Tá vendo, ó, aqui tá positivo e aqui tá negativo. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar, porque a hora que eu somar os dois vai dar 0, né? Então vai sobrar 5. Opa, deixa eu trocar a cor do meu pincel. Vai ficar 5VB, que é igual a 2VB, mais 20 menos 4VB. 2VB com menos 4VB, eu vou subtrair, vai ficar 5VB, que é igual, ó, mais 2 menos 4, menos 2VB mais 20. Passa esse cara para cá, vou fazer aqui do lado, tá? Melhor, deixa eu puxar para baixo aqui a minha tela. Então, eu vou ter isso, ó. 5VB, passando esse cara para cá, ele fica positivo, 2VB igual a 20. 7VB é igual a 20, VB é igual a 20 dividido por 7. Vai dar uma dízima, tá? Mas aproximadamente isso aqui vai ser 2,8 metros por segundo, que é a velocidade do balão, que é o que eu precisava calcular, ok? E aí, pegando o panorama total, né? Então, o objetivo era calcular a velocidade que o balão estava subindo. Aí eu fui tentar calcular por aqui, porque o movimento é uniforme, né? Ficou faltando o deslocamento, que foi a distância que ele percorreu. E aí, como é que eu fui calcular esse deslocamento? Eu usei o movimento da pedra, né? Desse ponto aqui até esse. Na hora que eu fui resolvendo, na hora que chegou nesse ponto aqui, eu vi que não valeria a pena achar o deslocamento para depois substituir aqui. Já que aqui já tinha aparecido a velocidade do balão, eu mudei a estratégia e falei, então eu vou substituir aqui a velocidade do balão, né, que foi o que eu fiz, substituir aqui, porque eu já calculava de uma vez. Quando chegou aqui nesse ponto, o que aconteceu? Eu fiquei com duas incógnitas, o tempo 2, o tempo que eu chamei de 2, né, que é o tempo de queda aqui, e a velocidade do balão que eu queria calcular. E aí eu tinha que resolver isso aqui. Quem era T2? O único lugar que eu tinha T2 era aqui, ó. Aí eu isolei o T2, e na hora que eu isolo o T2, eu ainda continuo com duas incógnitas, né? Esse aqui é o tempo que a pedra gasta para vir até esse ponto. Aí o que eu fiz? Fui calcular esse tempo aqui, né? Como é que eu fiz para calcular esse tempo? Eu usei o movimento daqui até aqui. Tá aqui o movimento, na subida. A velocidade inicial da pedra é igual ao do balão,
a gravidade é menos 10, aqui em cima ele para, tempo de subida, usei a equação da vovó, achei lá o tempo de subida que é VB sobre 10. E aí aqui eu substituí, fui resolvendo matematicamente até chegar no valor de 2,8 metros por segundo, ok? A letra B pede para achar a altura em que foi abandonada a pedra. A altura que a pedra foi abandonada coincide com o deslocamento do balão aqui em 5 segundos. Aí eu nem apaguei o que eu tinha feito para resolver a letra A, porque olha aqui, ó, eu tenho como já a formulazinha pronta aqui, a equaçãozinha pronta aqui para poder achar qual foi a altura que a pedra foi abandonada, né? Que eu tentei fazer por aqui, depois no meio do caminho eu modifiquei a estratégia, né, para resolver a letra A, mas ficou aqui, ó. Eu já tenho esse deslocamento aqui, a altura que a pedra foi abandonada. Então é só reescrever ela ali, né? ΔS, deixa eu selecionar lápis, ΔS é igual a 5 velocidade do balão. E eu tenho a velocidade do balão, né? A velocidade do balão eu calculei na letra A, é 2,8. Se você multiplica 5 vezes 2,8, vai dar 14 metros, né? Porque a velocidade está em metros por segundo, então o deslocamento vai ser 14 metros. A letra C, ela pede para achar a altura em que o balão se encontra o balão quando a pedra chegar no chão, né? Então, eu já tenho aqui, né? 14 metros, foi até esse ponto. E aí, a pedra gastou quanto tempo para fazer esse movimento aqui de subir e descer? Mais 2 segundos. Você tem duas opções aqui. Você pode fazer uma conta só, tá? Porque o movimento do balão, ele é uniforme. Então, você pode simplesmente vir aqui e fazer velocidade do balão, é ΔS sobre ΔT. A velocidade do balão é 2,8. O movimento total da pedra foi de quanto tempo? 7 segundos. Não é isso? Então, o deslocamento dele vai ser 2,8 vezes 7, que vai dar 19,6 metros. Essa é uma das opções. E a outra é você fazer isso aqui, ó, 2,8 é igual a ΔS, que depois que a pedra foi solta aqui, não se passou mais 2 segundos, aí você coloca lá os 2 segundos, acha a distância percorrida em 2 segundos, que vai dar 5,6 metros, e aí você soma com o que você já tem, que são os 14 metros calculado aqui na letra B. E aí o deslocamento vai dar o mesmo resultado, 19,6 metros. Você tem essas duas opções para resolver, ok?